Olá, bom dia a todos. Meu nome é José Augusto Grassi, professor Grassi. Estaremos iniciando agora o curso de Imposto de Renda, minha primeira declaração, a fim de proporcionar aí um treinamento para aquelas pessoas, né, que queiram também treinar outras pessoas, né, fazer com que você faça a sua própria declaração, não dependa de outras pessoas também, né, dar consultorias e assim. Mas o curso ele é específico para a minha primeira declaração, quem vai fazer a sua primeira declaração. Então são questões um pouco mais básicas, né? Mas a fim que ajuda bastante aquelas pessoas que estão iniciando nesse processo, que é super importante, né? Após os 21 anos e até antes, caso queira fazer, mesmo sendo dependente de outra pessoa, porém, e também isento da declaração de imposto de renda, é muito importante estar fazendo, tá bom? Deixei aí no chat para vocês o link do programa do Imposto de Renda. Nós estamos utilizando o programa aqui agora de 2023, tá bom? Lembrando que esse programa ele é atualizado todo ano, então em 2024 ele vai ser lançado uma outra versão, onde que você tem que abaixar e aí a gente presta contas, né, do imposto de renda do ano anterior, no caso de 2023, tá bom? Então estamos utilizando o programa atual, agora deste ano de 2023, a fim de treinamento. Porém não há muitas mudanças em relação ao programa de um ano para o outro, né? São mudanças simples. O que muda mesmo são as regras, né, valores e assim por diante da declaração, pelo simples fato da atualização monetária, né, entre outras questões, tá bom? Também deixei no chat um gerador de CPF, né? Então esse site é um site, né, tem vários sites. Esse site ele gera CPFs que não são de pessoas reais, tá? A fim de ajudar as pessoas a fazerem testes em programas, tá? Então é única e exclusivamente por essa finalidade. Então o uso desse CPF ele é mais para treinamentos, né? Igual nós estamos fazendo. Por exemplo, eu não quero utilizar o meu CPF para poder, por exemplo, treinar uma outra pessoa, eu não quero expor os meus dados, nem a pessoa que está sendo treinada quer expor os dados dela. Então o que nós fazemos? Nós geramos um CPF e fazemos o treinamento através desse CPF, tá bom? Então tá esses dois links no chat. É interessante vocês terem instalado esse programa no computador para que esse curso tenha uma maior eficiência e um desenvolvimento bacana, tá bom? Bom, qualquer dúvida, o pessoal que está online assistindo neste momento, se quiser tirar a dúvida, por favor, coloque no chat. Depois eu vou fazendo algumas pausinhas e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês pelo chat, tá bom? As outras pessoas que poderão estar assistindo pós a gravação desse vídeo, tá? Eu vou deixar o meu e-mail e aí vocês podem entrar em contato por mim, né, pelo e-mail, e assim eu tiro as dúvidas de vocês por este e-mail, tá bom? É um prazer tê-los aqui e vamos iniciar então o nosso curso da minha primeira declaração, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Iniciamos então o nosso curso da primeira declaração. A documentação, né, que é necessária para este curso, para fazer a declaração do imposto de renda, né, são os documentos de sua renda, né? Então o próprio nome está dizendo, né, é o imposto de renda. Então é um imposto que incide em cima do seu faturamento, tá? Então se você faturou X, você vai declarar esse X que você nesse momento, neste ano, né, ele declarou, você ganhou, tá bom? Então vamos lá. Os documentos deverão trazer as informações sobre o total de rendimentos obtidos, nesse caso, como se a gente está fazendo a declaração para 2023. Lembrando que o prazo da declaração de 2023 já acabou, né? Então a gente está fazendo esse treinamento para que em 2024 você já esteja apto a fazer a sua declaração de imposto de renda, tá bom? Então os documentos eles deverão ser trazidos, né, pelo trabalhador. No caso, se a gente for fazer um treinamento, se você for fazer um treinamento para uma outra pessoa, né, então tem que trazer todos os seus rendimentos, tudo que envolve questões de rendimentos, compras, entre outras questões. Eu vou passar para vocês mais para frente, tá?
Muito bem. Então, do ano passado. Então, se a gente for aplicar o imposto de renda, né, em 2024, então todos os documentos financeiros de rendimentos que você teve em 2023, você tem que ter em mãos, tá bom? Muito bem. Quem que deve declarar neste ano? Quem que teve que declarar neste ano, né? Aquelas pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 no ano de 2022. E aí eu já deixo uma questão para vocês. Mesmo que vocês não receberam mais do que R$ 28.559,70, é muito interessante vocês começarem o processo de declaração de imposto de renda, tá? Mesmo você sendo isento, não tem problema nenhum você fazer isso daí, tá? E até facilita, por quê? O que acontece? Às vezes, se você for montar uma empresa, fazer algum tipo de empréstimo, algum tipo de financiamento no banco, muitos bancos, eles pedem a declaração do seu imposto de renda, né? O seu recibo do imposto de renda, mesmo você sendo isento, tá? Então é importante, outra coisa, quanto mais cedo a gente começar, mais fácil da gente administrar esse imposto de renda. Porque, na verdade, depois o programa ele vai pegando as declarações antigas de vocês, né, já colocando no sistema, e aí você só atualiza o que você fez de novo no ano da declaração. Então fica muito mais fácil de você administrar o seu imposto de renda. Tá? Então tem muitas pessoas que vêm até mim e falam assim, olha, eu quero fazer meu imposto de renda. Daí a pessoa já tem 40 anos, nunca declarou, tem um monte de coisa no nome dela, né? E aí demora-se muito para poder fazer o imposto de renda e é muito confuso, porque você tem que pegar todos os documentos, às vezes esquece, daí tem que fazer retificação, tá? Então é muito importante vocês aí, né, o público, pelo que eu estou vendo aí deste curso, é um público aí do pessoal que já está fazendo faculdade, tem seus 20 e poucos anos, até 30 e poucos anos, às vezes nunca declarou o imposto de renda. Então já declara, mesmo sendo isento, coloca todos os seus dados e aí você vai atualizando ano por ano, tá? É muito mais fácil, tá ok? Muito bem. Também rendimentos isentos e não tributáveis, a partir de R$ 40 mil. Então a gente vai ver o que são rendimentos isentos e não tributáveis, né? Questão de saúde, educação, questão de dependentes, entre outras coisas. Lucro na venda de bens e direitos, ou seja, o lucro que você obteve em alguma aplicação, em alguma venda de bem e assim por diante. Optou pela isenção, vendeu um imóvel ou usou para comprar outro imóvel 180 dias. Né? Você comprou e vendeu até 180 dias, né? Que estoura, logicamente, o valor. Também deve declarar operações com bolsa de valores a partir de R$ 40 mil. Então, quem aplica em bolsa de valores e acima de R$ 40 mil é também obrigado a declarar. Atividade rural, se você tem atividade rural e em um ano obteve-se R$ 142 mil, 142 mil reais, 798 reais e 50 centavos. E até o 31 de dezembro possua bens e direitos igual ou superior a R$ 300 mil. Então, por exemplo, eu juntei o dinheiro minha vida toda, desde os 16 anos eu trabalho, né? Então, fui juntando dinheiro, não ganho R$ 28.559,70 no ano de 2022 no ano, porém, como que eu trabalhei bastante e juntei dinheiro, eu consegui comprar um carro, uma casa e supera seus R$ 300 mil. Então você é obrigado a declarar, mesmo não tendo recebido R$ 28.559,70 no ano de 2022, tá ok? Muito bem. O programa, então, é esse que a gente está vendo aí na tela, o RPF 2023, tá? Tá nesse site, que está aqui no slide, e também no chat aí de vocês, tá bom? Depois eu vou pedir a gentileza para vocês colocarem no chat todos os seus e-mails, tá? Por quê? Porque além de eu estar passando esses links para vocês, também vou estar passando essa apresentação e o link também do vídeo finalizado do YouTube, tá bom? Depois, mais no final, vocês coloquem a hora que eu falar, para eu não ficar procurando depois no chat, tá? Mas no finalzinho do curso eu falo para vocês colocarem, daí fica num espaço só ali no chat. Muito bem. Quando você abre o programa, você tem alguns avisos, porque é decorrente das atualizações que o programa obteve, tá bom?
Então, nesse caso de 2023, nós temos aí novidades 2023, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? A página do imposto de renda. A pergunta Léo é um robozinho, Léo é o nome do leão, né? Então você pode ir perguntando para ele, ele vai automaticamente, né, respondendo algumas questões. Algumas perguntas e respostas que já foram realizadas e são decorrentes, então você pode encontrar ali, bem como também as perguntas mais frequentes e os lotes de restituição. Por quê? Porque quem declara, quanto mais cedo você declarar, mais cedo você vai receber restituição, caso, né, você tenha a possibilidade de fazer restituição, que daqui a pouco eu vou falar como que funciona essa questão da restituição, tá bom? Muito bem, quais são as novidades desse programa de 2023? Primeiro, a entrega foi entre dia 15 de março e 31 de maio. Então, por exemplo, você baixou o programa, que normalmente eles disponibilizam o programa aí no começo do ano, janeiro, fevereiro, já disponibilizam o programa para vocês fazerem o download, tá? E aí você começa dia 15 de março, e como que você já baixou o programa, já deixou a sua declaração tudo bonitinha, aí durante um mês, né, antes de iniciar a declaração, no dia 15 mesmo você foi lá e fez a sua declaração. Então você vai ser um dos primeiros a receberem a restituição do imposto de renda quando ele fechar. Quanto mais cedo você declarar, mais cedo você é restituído, tá? Restituição. Também teve uma novidade este ano, que é o seguinte: você pode receber a restituição via Pix. Então você vai colocar sua chave Pix no programa e você recebe então a restituição através do Pix, tá? O padrão visual, adaptação do sistema Meu Imposto de Renda para o padrão da identidade visual, né, utilizando esse símbolozinho, né, o layout novo, né, isso que eles estão falando. Obrigatoriedade. Se você apenas vendeu em bolsa abaixo de 40 mil e não utilizou operações com incidência de impostos, não precisa declarar. Então isso aí é uma ressalva nova que teve neste ano. Tá? Formas. Disponibilizada na forma de acesso Meu Imposto de Renda com autenticação com conta gov.br. Isso aí é uma novidade que está tendo agora, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que vocês podem utilizar a conta do gov.br para vocês puxarem algumas transações que vocês fizeram de renda, tá bom? Também tem essa possibilidade neste novo programa e com certeza isso vai ficar para os próximos, tá? A transmissão foi desenvolvido um novo programa com informações mais completas sobre as críticas e validações para o envio da declaração. Então, pessoal, é muito simples fazer o envio da declaração, é só apertar um botão que ele já declara para você, tá? Então tá muito simples. Acesso. Agora você pode autorizar pessoas de forma fácil para que elas possam fazer o imposto de renda por você, inclusive no celular. Então tem a possibilidade dentro do programa de você liberar o acesso para uma outra pessoa fazer a declaração em teu nome, tá bom? Logicamente que você é responsável, mesmo assim você é responsável pelos seus dados, tá? Pré-preenchido. Novos dados serão recuperados para a sua declaração pré-preenchida. Bancários, fundos, investimentos, imóveis, doações. Então, principalmente quando você faz o seu login no gov.br, ele já puxa muitos dados da sua conta bancária até dia 31 de dezembro. Então isso também é bem legal. Transparência. Será divulgado no site da Receita Federal os números das declarações, né, de 2023 recebidas, atualizada a cada hora. Né? Então, por isso que aparece lá no jornal às vezes, ainda existe 10 milhões de pessoas que não declararam, faltando um dia para a declaração do imposto de renda. E eu espero que vocês não sejam uma dessas pessoas que fazem a declaração, né, fora de hora. Beleza, pessoal? Ok. Então vamos iniciar aí a nossa apresentaçãozinha. Tipos de declaração. Nós temos a declaração que chama-se simplificada. O que é uma declaração simplificada? Né? Então a regra para fazer a declaração simplificada continua a mesma. Quem optar por ela terá um desconto padrão de 20% na renda tributável. Este abatimento substitui todas as deduções legais da declaração completa, entre elas aquelas de gastos com educação e saúde.
No imposto de renda, na verdade de 2021, esqueci de colocar aqui, atualizar, esse documento de 20% será limitado a 16.754,34. Então, a hora que a gente começar a mexer no programa, vou mostrar para vocês, vocês vão entender que há dois tipos de declaração, né? A declaração simplificada e a declaração completa, tá? A declaração simplificada é aquela declaração, é o que nós vamos utilizar normalmente, né? Porque a gente está fazendo nossa primeira declaração. São declarações que, caso você não extrapole questões de educação e saúde, que são rendas não tributáveis, mas que há possibilidade de dar a restituição para vocês, tá? Ele já abate 20% no imposto de renda, né? Ou seja, muito dificilmente você vai ter que pagar alguma coisa no imposto de renda quando você está fazendo uma declaração simplificada. Mas também vou mostrar para vocês, depois, na prática, que você pode trocar a declaração simplificada para a declaração completa, caso você verificar que se o seu pagamento do imposto de renda ficar muito caro. Porque se ficar muito caro na declaração completa, você pode passar para a simplificada e verificar se vai bater, né, esses 20% daquele valor que estava na declaração completa. E aí abaixa o seu valor que você tem que pagar no imposto de renda. Então tem essa flexibilidade para você escolher qual declaração você precisa. Logicamente, se você fazer a declaração simplificada e não você fazer a declaração simplificada e não enquadrar na declaração simplificada, ou seja, você extrapolar esses 20%, ele não vai deixar você passar para a simplificada. Ele vai falar para você fazer uma declaração completa, tá bom? A declaração completa. Então, quem teve gastos altos em 2022, com dependentes e saúde, por exemplo, né, pode optar para fazer declaração completa do imposto de renda, por esses gastos são dedutíveis. Então, dependentes, o valor máximo é de R$ 2.235,08 por dependente. Então, o que acontece? Se você tem um filho, o que são dependentes? São filhos, enteados, né, que legalmente você toma conta. Tá? Quando a gente fala legalmente, que foi estipulado pela justiça, tá ok? Muito bem. Caso você for enteado ou você adotou, certo? Então, legalmente você é responsável pelaquela pessoa e ela é dependente sua, tá bom? São crianças aí abaixo de 21 anos, na verdade é abaixo de 16, porém, abaixo de 18, desculpa, mas se entre 18 e 21 anos ele ainda está fazendo faculdade e ainda não tem um trabalho, né, ele não consegue sobreviver sem você ainda pode colocar essa pessoa como dependente, não tem problema nenhum, tá? Então é o valor máximo que você gastou com esse dependente. Oh, mas como que eu gasto com dependente? Por exemplo, você vai num pediatra, né? Você gastou ali R$500, se for um pediatra aí particular, você gastou ali R$500, R$600 com o pediatra, você gastou R$500 com o seu dependente, tá bom? Então, se você tem um dependente e ultrapassou 2.235,08, você já vai ter que fazer a declaração completa, porque ela vai ficar melhor, né, para a sua declaração. Ela vai abater mais imposto do que se você for fazer a simplificada, porque você já saiu do limite, tá bom? Educação, nas despesas com educação, ensino infantil, fundamental, médio, técnico superior, que engloba a graduação, pós-graduação, o limite de educação permaneceu entre R$ 3.651,50 por dependente do ano passado. Esse é o mesmo caso. Então, se você gastou aí com educação acima de 3.561, então você vai ter que fazer uma declaração completa. Se não, se você fazer a simplificada, você vai estar pagando mais imposto do que fazer a declaração completa, tá bom? Então aqui é quem teve gastos mais altos, aí faz a declaração completa, tá? Despesas médicas, por exemplo, né? As deduções continuam sem limite, ou seja, o contribuinte pode declarar todo o valor e deduzi-lo ao imposto de renda. Entre as despesas incluídas aqui são pagamentos de médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono, hospitais, além de exames, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e dentárias. A contribuição patronal da Previdência também entra nessa questão. O limite de abatimento da contribuição incidente sobre a remuneração do empregado doméstico na declaração do imposto de renda de 2023, ano base de 22, é de R$ 1.171,84. Por que a gente fala isso daqui?
Bom, o Estado, ele é obrigado a te dar o quê? O Estado é obrigado a te dar educação, saúde, lazer, né? E, logicamente, a sua aposentadoria. Então, nesse caso, ele é obrigado a fazer isso aí. Se você gasta a mais com isso daí, ou seja, se você gasta um valor que você utilizou particularmente porque você achou que o Estado não teve essa possibilidade de fazer com você, então você mais ou menos está pagando 2 vezes o imposto de renda. O imposto. Você está pagando uma educação que você deveria ter, que é uma educação pública, mas você está pagando uma escola particular e pagando imposto para ela. Então o Estado entende que você está pagando 2 vezes. Então, gastos com educação, por exemplo, ele entra na questão de restituição. Mesma coisa para a saúde. O governo, ele tem que dar a saúde pública para a gente, hospitais e assim por diante. Se você acha que a saúde pública ela não está suprindo as suas necessidades e você então está indo para a linha particular, e logicamente você tem dinheiro para poder pagar, né? Porque o fato é na hora do pagamento. Não adianta você apresentar aí um atestado que você foi. Não adianta. O imposto é imposto de renda, né? Então você pagou, tá? Com nota fiscal e assim por diante. Não adianta colocar recibo, entre outras questões. Se você fizer isso, não pagou o médico e você colocar lá no imposto de renda que pagou, provavelmente você vai cair na malha fina. Porque o médico vai colocar lá no imposto de renda dele que ele não recebeu do seu CPF. Não vai colocar, né? Ele não vai colocar que você recebeu. E aí você coloca que pagou. O que acontece? No cruzamento, ele vai verificar que você colocou que pagou, mas o médico não recebeu. Então você cai na malha fina para quê? Para você provar que pagou. E como que você não vai ter como provar que pagou, você vai ter que pagar uma multa e fazer aí uma retificação do seu imposto de renda, tá? Então questões de tomar muito cuidado com isso, questão de ocultamento, questão de colocar ali valores que não são reais, dados errados, tá? Tudo isso possibilita você cair na malha fina e depois você vai ter que provar que você não fez aquilo ou fez aquilo, tá bom? Bom, então médico também entra nessas questões. Se você gastou com a saúde a mais que o governo deveria dar para você, você também tem a possibilidade de fazer restituição do imposto de renda, tá bom? Você receber, a restituição do imposto de renda. Lazer é a mesma coisa. Gastos aí com até com palestras, shows, entre outras coisas, você pode colocar, mas daí você tem que ter recibos e notas fiscais dessas questões, tá bom? E aí isso também faz com que você tenha a possibilidade de restituição, porque é obrigação também do Estado, né? Ele oferecer opções de lazer para você, tá bom? Então vamos lá. Tabela de alíquota. Então aí, quem recebeu aí 25.300 e pouquinho, né, no ano, está isento do imposto de renda. Quem recebeu entre 25 e 33, paga-se 7,5% do seu imposto, né? E aí a gente fala da dedução, ou seja, você paga em torno de R$ 1.900, é o teto para você pagar o seu imposto de renda, tá bom? De 33 a 45, 15%. O teto é 4.444,80. De 45 a 55, 22,5%. O teto é 7.820. Acima de 55 mil, 27,5%. O teto é R$10.000, tá bom? E aí isso aí são os valores que você tem a possibilidade de deduzir. Se você paga abaixo de 1.900, aí tem o que nós podemos chamar de abatimento do imposto, né? Então, por exemplo, se você tem de 25 mil a 33 mil e tem uma dedução de 1.980, se você não chegou a 1.980 e chegou a R$800, por exemplo, na hora da alíquota, possivelmente você vai conseguir fazer aquele joguinho de trocar para simplificada para poder ir a completa, para ver se consegue abater questões de saúde, educação e assim por diante. Se você extrapolar, com certeza você vai pagar esse teto aí de R$1.900, tá?
A base de cálculo por mês. Então, por exemplo, se você ganhou por mês até R$ 2.112, até 2.112, você não precisa pagar o imposto de renda, mas é aquilo que eu falei para vocês. Você não precisa pagar o imposto de renda, mas é muito interessante vocês já começarem a fazer o imposto de renda, tá bom? E aí entre 2.112 e 2.800 é 7,5%, 2.800 a 3.751 é 15%, de 3.751 a 4.666 é 22,5% e acima de 4.600 é 27,5%, tá? Muito bem. Essa é a carinha do imposto de renda, né, onde que nós... a carinha do programa do imposto de renda, desse novo imposto de renda. Se vocês quiserem abrir agora, né, o programinha para vocês ir acompanhando, né, então esse daqui é o programa novo do imposto de renda. Vamos lá. Quais são algumas questões que aparecem aí na primeira telinha, né? Então a primeira telinha vai aparecer aí algumas questões. Como por exemplo, o primeiro, né? Iniciar declaração a partir da pré-preenchida disponível no gov.br. Pessoal, olha que interessante que é isso daí, uma questão super nova. O que acontece? Quando você compra alguma coisa, quando você faz um financiamento, faz movimentações bancárias, com contratos bancários, entre outras questões, hoje está tudo atrelado ao gov.br. Muitas coisas que nós fazemos hoje em dia é atrelado ao gov.br, os aplicativos que nós utilizamos do governo, né, tem outras coisas. Então, o gov.br ele tem muitas informações sobre você, principalmente as rendas que você tem, tá bom? Então, a hora que se você não tem nenhum tipo de declaração e você clicar lá, iniciar declaração através do gov.br, ele vai pedir para você fazer o seu login no gov.br, que todo mundo deve ter, né, esse login do gov.br. E aí, galera, ele já puxa todas as informações possíveis do gov.br. E aí ele já preenche algumas questões de você. Até preenchimento de dados pessoais, ele já puxa para você, tá? Outra possibilidade, você iniciar importando da declaração antiga, que é o mais utilizado, tá? Na primeira você pode até utilizar o gov.br para ver se traz algumas informações, a primeira vez que você está fazendo. Acho que até interessante fazer isso daí, que ele já puxa alguns dados. Porém, depois você vai ter que conferir com o que nós chamamos aqueles extratos de imposto de renda, né, aquelas declarações que banco envia, entre outras questões enviam, para comparar se aquilo que foi puxado do gov.br realmente está sendo compartilhado com aquilo que você tem em papel que o banco enviou, por exemplo. Então, você passar do gov.br não isenta você de pegar aquelas declarações de impostos, né, do seu trabalho, do banco, entre outras questões, tá bom? Bom, depois que você faz, e aí todo ano que você vai fazer, o mais fácil é isso daqui, ó, iniciar a importação da declaração. Por quê, pessoal? Você já declarou todo o ano de 2022, então tá tudo bonitinho, você importa. Então tudo que você já declarou do ano passado, ele já passa para esse ano, tudo. E possivelmente a gente não tem tanta mudança assim, ou seja, a gente a não ser que você faça as vendas e assim por diante, né? Mas a gente vai ter ali o mesmo carro, vai estar lá o seu terreno, a sua casa, os seus trabalhos, onde que você está trabalhando, né? Os seus dependentes. Então já vai puxando todos esses dados. Qual que é a sua tarefa daí? É atualizar esses dados, né? Atualizar ali os valores, o que você gastou com o médico depois, né? Que você fez alguma outra compra, você teve rendimento de investimentos. É isso daí que você vai atualizar, tá? E se você não quer nenhuma das duas opções, você pode fazer então uma declaração em branco, onde que você vai preencher manualmente todas as informações, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui no programa daqui a pouco, tá? As guias laterais do programa. Então nós temos aí a primeira guia lateral, que você pode ter acesso aí ao programa do imposto de renda, tá?
Deixa eu ajeitar a minha carinha aqui. Então você pode ter aí a guia, onde que você pode fazer o login do gov.br. Aí você pode fazer nova declaração, abrir. Se você vai fazer retificação, ou seja, você fez, já entregou a declaração, pode ser que ainda esteja no prazo, tá? E aí você consiga fazer a retificação sem pagar nenhum custo. Então, se você está naquele prazo ainda de entrega do imposto de renda, por isso que é interessante vocês fazerem o quanto antes a declaração, e você verificar que faltou algum tipo de informação, você pode fazer a retificação. Ele vai abrir a sua declaração de novo, você altera o que você tem que fazer e envia novamente. Aí você vai enviar uma declaração retificada e você não vai pagar por isso, tá? Pode excluir, tem a opção de entregar a declaração, recuperar alguma declaração online, né? Ou pode imprimir as declarações, recibo e assim por diante, tá? Os DARFs de pagamento, de multa, caso você teve que não declarou, ou algum tipo de malha fina que você caiu, né? Muito bem. Tem as questões de doação, tá? Que eu vou explicar para vocês depois como funciona também, e assim por diante, tá? Muito bem, as ferramentas, tem a opção de verificar atualização, isso aqui tudo eu vou depois mostrar certinho para vocês, né? Gravar cópia, restaurar arquivo antigo, algumas ajudas, né? Então tudo isso são as ferramentas que nós temos. Muito bem, abrimos o programa, né? Então eu vou aqui para o programa para mostrar para vocês. Vamos lá. Abrimos o programa do imposto de renda. Muito bem. Chegamos lá com o nosso programinha. Eu vou colocar, no meu caso aqui, né? Você pode colocar nova declaração, iniciar uma declaração em branco, né? A hora que você clicar aqui, ele vai pedir o CPF. Então, no caso aí, vocês podem gerar um CPF lá naquele programa que eu falei para vocês, colocar aqui o CPF aqui, certo? E colocar um nome dessa declaração e dar um ok que ele já vai abrir a declaração. Como que eu já fiz aqui, eu tenho aqui um curso lá, curso IRPF, tá? Que eu coloquei um CPF aqui gerado. A hora que vocês colocarem o CPF e o nome, ele vai jogar vocês para a próxima tela que vai aparecer daqui a pouco. Vamos ver. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tá tudo ok? Enquanto aí o programa carrega. Se vocês tiverem alguma dúvida, já pode ir colocando, porque tem um delay, né, do programa que eu estou utilizando aí para o YouTube, até a transmissão. Então, vocês podem estar escrevendo aí já, e eu vou lendo essas dúvidas ao decorrer aí do curso, tá bom? Então, vocês podem ir colocando aí que eu estou de olho no que está acontecendo aí no chat, tá ok? Então, vamos lá. Abriu então a nossa primeira página. Essa primeira página temos aí as identificações, todas as questões, né? O valor do imposto a pagar que ele já vai dar para você. Que essa é a tela de início, que é tipo um resuminho do que está acontecendo com a sua declaração nesse momento, tá? Eu vou voltar no slides que eu vou falar para vocês sobre essas barras que temos aqui. Ficha de declaração, as atividades rurais, rendas, né? Tudo isso daqui que é o fato do preenchimento do seu imposto de renda, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação do PowerPoint. Muito bem. Então nós temos aqui essas guias que eu mostrei para vocês ali no programa, né? Que vocês devem preencher. Nossa, mas vou ter que preencher tudo isso? Não, porque cada pessoa tem algum bem, tem algum direito, tem a sua renda. Então não necessariamente você vai preencher tudo isso daí. E como que a gente está fazendo um curso da minha primeira declaração, então possivelmente serão coisas básicas que nós iremos preencher, tá bom? Então vamos lá.
Não há necessidade lá, como eu acabei de falar, não há necessidade de preencher todas as informações, cada pessoa tem seu rendimento, né? Mas não podemos omitir. Então, tudo que você tem de bens e direitos e de renda, você tem que colocar na declaração, tá bom? Porque, com certeza, se você omitir, vai cair na malha fina. Qual que é o futuro da declaração do imposto de renda, pessoal? O futuro é o seguinte, nós vamos entrar ali no gov.br, possivelmente vai ter só essa opção futuramente, e ele vai puxar tudo que você fez. E aí, o que nós iremos fazer? Somente nós iremos dar o ok. Eu concordo com tudo que está aí. Ou então, não concordo. E aí ele vai colocar para você editar aquela declaração. Então a ideia é que torne-se, né, isso daqui automático, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver passo a passo, né, o que cada uma dessas guias aqui quer nos dizer, tá bom? Eu vou ter que tirar minha carinha agora, senão vai ficar na frente de vocês. Vamos lá. Identificação do contribuinte. Então aqui você vai colocar suas informações pessoais. Ah, mas é só informação pessoal. Eu acho que se eu errar ou tiver algum tipo de problema, eu acho que não vai cair na malha fina. Pessoal, errou nome. Se você está casado, você não colocou que está casado, né? Outras informações, como eu vou jogar aqui o programa, que daí vocês vão ver aqui o que eu estou falando, né? E aí a gente vai fazendo essa brincadeira aí de programa, apresentação. Vamos lá. Aí, ó, identificação. Então você vai colocar o seu nome, data de nascimento. Aqui, né, se é a declaração de ajuste anual, que é o normal, que é o que nós estamos fazendo, né? Ou declaração retificadora, que é aquilo lá se eu errei e faço a retificação, tá? Então lá, título eleitoral. Errei o número do título eleitoral. Você tem a possibilidade de cair na malha fina por causa disso, tá? Houve alteração nos dados cadastrais do ano passado, se sim ou não, possui aí cônjuge ou companheiro, se é casado, não é casado, se você é do Brasil, do exterior, colocar seu endereço completo, atualizado, tá? Seu celular, seu e-mail, deve tudo ser colocado, tá? E aqui embaixo você vai escolher a sua ocupação, né? Então, se você é empregado de setor privado, se é público, instituição, se é MEI, né? Então, tudo aqui você coloca. Por exemplo, eu sou MEI, então coloca lá, né, a sua ocupação. Daí no MEI vai aparecer aqui todas as ocupações, né? Que você tá, qual que é a sua ocupação? Eu sou, sei lá, sou trabalhador administrativo, bancário, trabalhador de atendimento público, caixa, assim por diante. Então você vai escolher a sua ocupação, tá? Ah, mas eu tenho mais que uma ocupação. O que ele está falando aqui? Que é a sua ocupação principal. Possivelmente aquela ocupação que você ganha-se mais, tá? Então essa é a indicação que você vai fazer da sua identificação pessoal, tá bom? Muito bem. Dependentes. Aqui dependentes. O que entra? Cônjuge, filho, enteado até 21 anos, ou com 24 anos cursando ensino superior. Então, até 24 anos, ele pode entrar como dependente seu, se ele estiver estudando e ainda sendo dependente seu, tá? Eu tinha falado 18, né, mas é até 21 e até 24 cursando ensino superior, né? Incapacitado pelo trabalho, irmão, neto, bisneto, sem a renda dos pais, 21 a 24 anos, pais, avós e bisnetos, né, que recebe até 22.847,76 anos, guarda de menor, pobre, né, com situação de vulnerabilidade social até 21 anos, ou pessoa incapaz, que você é curador, tutor legalmente, dependente acima de 12 anos, é obrigatório o CPF. Creio eu que o ano que vem, isso daqui vai ser uma outra novidade, porque hoje, quando a criança nasce e você faz o registro dela, ela já tem o seu CPF, né? Então, possivelmente isso aqui vai cair e aí você vai ter que fazer a parte de dependente direto
com o CPF, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui no programa como que é essa tela. Então, dependentes. Então temos lá os nossos dependentes. Então olha aqui, ó, como que faz para incluir o dependente? Então ele tem todos os tópicos que você vai clicando, ele vai aparecendo uma informação, uma instrução, tá bom? Então ele está falando lá que é limitado até 16.774. Então tem aí as opções para você. É bem autoexplicativo, tá bom? O imposto de renda, né? Não pode ter pressa e tem que ler bastante. Novo. Aí você vai colocar lá o tipo de dependente. Então tá aqui, ó, companheiro, filho, enteado, né? O que é? Eu tenho um filho, né, até 21 anos. Você vai colocar o CPF dele, data de nascimento, nome, e-mail, telefone. Ele não tem e-mail nem telefone, ele tem um mês. Coloca o teu e-mail, coloca o seu telefone, né? E aí ele fala lá, ó, como que eu estou utilizando uma declaração simplificada, ele está falando lá, total de dependentes até 2.775,08, que eu mostrei para vocês, né? Aí você vai dar um OK e ele vai aparecer, então, nesta lista de dependentes. Olha lá, ele já apareceu aqui, né? Eu nem dei OK, mas ele já apareceu aqui. Logicamente que se você deixar esses dados vazios na hora de você verificar ali as pendências, ele já vai colocar, fala assim, mas espera aí, tá faltando o CPF e o nome do seu dependente, tá? E aí você vai colocando, então, quero editar, né? Quero mora com declaração, mora com titular de declaração e assim por diante. Todos esses dados aqui vocês podem estar colocando, tá? Devem estar colocando. Muito bem. Vamos para o próximo. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem aí no chat para a gente já ir tirando as dúvidas, tá? Alimentados. Então nessa ficha deve ser informados os alimentados com quem o declarante efetuou as despesas de instrução e ou despesas médicas em razão da decisão judicial de acordo homologado, judicialmente ou por escritura pública. Não pode declarar em acordo informal. Pessoal, o que esses alimentados? Esses alimentados são pessoas que judicialmente você deve alimentar. Então, por exemplo, pensão alimentícia, entre outras coisas. Você tem que colocar nesta aba de alimentados, tá? Vamos lá para o programa. Então tem lá, tudo de acordo, né? Então lá, o que entra, né? Pensão alimentícia ou despesas com instrução médica com quem? Com essa pessoa, com essa criança, né? Que você tem a responsabilidade judicialmente de alimentar, tá bom? Ou de cuidar, tá bom? Ok. Então, por exemplo, judicial, você separou. E aí o juiz falou o seguinte, ó, você vai ter que pagar a pensão alimentícia, beleza. Então daí você vai ter que colocar aqui e colocar o seu dependente, seu alimentado, né, com as mesmas questões lá, né, Brasil exterior, nome, se você alimenta, né, você pelo titular ou dessa declaração ou dependente, na maioria das vezes é dependente, tá? E aí, ou você, no juiz, ele recebeu o seguinte, ó, você não vai pagar a pensão alimentícia, mas você vai pagar a escola dessa pessoa, né, dessa criança, tal. Ou então você vai pagar todas as despesas médicas dessa criança. Então, deve ser colocado nessa tabelinha aqui, tá bom? Próximo. Nós estamos aqui agora na parte de rendimentos. Muito bem. Agora começa onde que você vai colocar quais são os seus rendimentos. Então as informações dessa ficha são obtidas do comprovante de rendimentos, fornecidos pela fonte pagadora. Também devem ser incluídos os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas com as quais os contribuintes tenham trabalhado com vínculo empregatício. Tá?
Se o contribuinte mudou de empresa ao longo do ano, é preciso incluir as informações das diferentes empresas para que as quais trabalhou. Também são declarados nessa ficha os trabalhos extras, como freelance. Assim que preencher suas informações, o contribuinte tem dependentes, deve completar também na aba dependentes. Basta trocar a aba no canto superior esquerdo dessa ficha. Muito bem, então vamos para essa parte, que essa é uma parte bem interessante, né? Que nós utilizamos bastante quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, né? Porque se a gente está fazendo imposto de renda, a gente vai colocar aqui. Muito bem. Então perceba que nós temos aí as duas abas que ele falou, né? Titular e dependente, com o que você gastou, tá bom? Ou que você recebeu. Porque o dependente ele pode receber também, né? Ele é dependente seu, mas ele recebe ali um valorzinho, uma bolsa, está no estágio, alguma coisa. Você tem que colocar o valor que ele recebe, tá? Então lembrando que até 21 anos você é dependente, de 21 a 24 você pode estar estudando, né? Mas você é dependente, mas você está fazendo um estágio e ganha ali R$600. Então você vai colocar aqui nessa aba dependente que o seu dependente ganha R$600 fazendo o estágio, tá bom? Muito bem. Então você vai colocar ali nome novo, né? Vai colocar o CNPJ da empresa. Então quando você trabalha na empresa, você pede um informe do imposto de renda, né? E a empresa ela é obrigada a te dar o informe do imposto de renda. Tanto as empresas quanto os bancos, né, eles são obrigados. Hoje em dia, tudo é enviado por e-mail, né, os informes, principalmente banco, né, hoje nos aplicativos você consegue ali pegar todos os informes aí no imposto de renda. Então, caso uma pessoa, você for dar o treinamento, você vai fazer a declaração para alguma pessoa, né? E ele fala assim, putz, mas eu não tenho meus dados do banco. Ah, beleza, você tem um aplicativo do banco no teu celular? Eu falei, você tem. Beleza, ele vai abrir ali, você procura lá em serviços, informe do imposto de renda e vai baixar o informe do imposto de renda dele ali, tá? Então isso aí é comum agora, tá tendo, você consegue facilmente. Você vai colocar ali o CNPJ da empresa onde você trabalha, o nome, às vezes já puxa o nome, né? E aí no próprio informe do imposto de renda, pessoal, vai ter todos esses dados. Então você não precisa ficar achando os dados. É obrigado por lei a empresa colocar já tudo discriminadinho, qual que é, e até códigos da onde que coloca no imposto de renda, entendeu? Então vai estar lá rendimentos que você recebeu, a contribuição que você teve, o imposto de renda retido na fonte que você teve, o 13º e o imposto de renda sobre o 13º. E vai estar tudo no documento. É só você passar daquele documento para cá e acabou. Pode ficar tranquilo em relação a isso daí, tá? Se você tem mais de um emprego, né? Mais de um emprego. Então, você vai colocando, né? Tudo que é registrado. Ah, professor, eu sou uma pessoa que eu recebo, né? De maneira como fala? De maneira freelance. Beleza, você recebe de maneira freelance. Isso não significa que você não tem como comprovar esse recebimento. Se você recebe, você pode emitir uma nota, você pode fazer o que nós chamamos de RPA, que é o recibo de profissional autônomo, né? E aí você vai colocar, né, a fonte de quem você pagou, fonte pagadora. No RPA, quando você faz, tem todos esses dados aqui. Aí você coloca, dá um ok, e entra-se como a fonte pagadora no seu caso, tá? Do freelance. Então aqui você coloca todos os seus rendimentos de fonte pagadora, ou seja, recebidos de pessoa jurídica, tá ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, uma dúvida. Por exemplo, meu filho eu tenho que declarar como dependente e colocar dentro da pasta de alimentados? Não, Caroline, assim ó, o alimentado é só se judicialmente, deixa eu colocar a minha carinha pra gente conversar aqui, que eu gosto de conversar olhando nos olhos. Vamos lá. Carolina, é o seguinte, o que é o alimentado? O alimentado é quando judicialmente você é obrigado ou pagar pensão alimentícia, ou pagar a escola, ou pagar o médico. Judicialmente. Então, por exemplo, você separou do seu marido ou algo aconteceu assim.
e o seu filho, a sua filha, foi morar com o seu marido. E judicialmente o juiz falou o seguinte: olha, ele vai morar com o seu marido, só que você vai ter que pagar a pensão alimentícia para ele, para o seu filho. E aí vai entrar em alimentados. Ou então o juiz pega e fala assim: ó, ele vai morar com o seu marido e você vai ter que pagar a escola dele, ou pagar o médico do seu filho. Aí entra em alimentados. Se o seu caso for você estar junto com o seu marido, ou então você separou do seu marido, do seu cônjuge, da sua pessoa, só que não teve acordo judicial, ou seja, o seu marido separou, o seu filho está com você, mas não precisa pagar pensão, fizeram um acordo lá, falaram assim: só me esquece, né? Não precisa pagar nada. Aí tudo bem, você vai entrar no dependente, tá bom? E aí você vai colocar todos os seus dados do dependente. Você vai colocar lá o CPF dele e colocar ali como dependente, não tem problema nenhum. Aí não pode ultrapassar, né? Aí tem naquele limite de 2.000 e pouquinho, né? De que você pode gastar com o seu filho. Gastou a mais que aquilo lá, no seu dependente, aí a declaração não é simplificada mais, ela vai entrar como declaração completa, tá bom? Mas a diferença entre alimentados e dependentes é exatamente essa daí, tá? Tirei a sua dúvida, ok? Eu vou continuar falando, fala aí no chat por causa do delayzinho, tá bom? Se eu não tirei sua dúvida, você fala aí. Até com dúvida, eu tento explicar de uma outra forma, tá ok? Vamos lá, então. Vamos para a parte onde nós paramos. Aqui. Ok. E aí entra-se na rendimento e tributos recebidos de pessoas físicas ou do exterior. Tá? Então aqui, ó, nessa ficha entra, por exemplo, rendimentos obtidos com aluguéis, direitos autorais de obras artísticas, juros recebidos de empréstimos concebidos à pessoa física. Para saber mais, o contribuinte deve clicar em ajuda. Previdência. No campo de deduções deve entrar nessa ficha apenas os dados da previdência complementar, aquela previdência que você faz particular. Valores recebidos no exterior. Em relação ao recebimento de valor do exterior, merece atenção especial a conversão de valores e os acordos tratados a convenções internacionais para evitar bitributação. Ou seja, se você recebeu uma tributação lá nos Estados Unidos e você paga-se IOF, tem que tomar cuidado se nesse IOF você já pagou também o imposto de renda, já foi retido ali, tá? Mas lembrando, esses dados, pessoal, eles já vêm no informe de rendimento do banco. Então, se você tem um valor recebido no exterior e foi recebido por meio de banco, tá bom? A hora que você pega o seu informe, vai ter os dados. E ali ele vai estar falando, ó, aqui você vai ter que colocar no rendimentos recebidos do exterior, tá? E aí vai colocar todos os dadozinhos que tem lá. Os rendimentos em moedas estrangeiras, que devem ser convertidos em dólares dos Estados Unidos, pelo valor fixado pela autoridade monetária do país de origem, dos rendimentos da data de seu recebimento, em seguida em reais, mediante a utilização do valor dólar fixado, para a compra pelo Banco Central, para o último dia útil da primeira quinzena do mês, ao recebimento. Isso tudo está no informe, tá ok? Até as conversões. Então, fiz alguma transação, né? Comprei um euro, por exemplo, tal, tem que transformar em dólar, para transformar em real depois, para você colocar aqui no seu imposto de renda, tá? Mas lembrando, isso tudo vai estar no informe que o banco seu vai enviar, beleza? Vamos ver no programa como que isso vai estar. Beleza, Caroline, então, ok. No programa nós temos lá, ó, rendimentos tributados não assalariados, né? O que é rendimentos tributados não assalariados? Vamos dizer que você é um arquiteto e você trabalha por conta própria, certo? Então você não tem a possibilidade de abrir MEI, porque é um profissional que não tem essa possibilidade. Você também não tem empresa, então você trabalha como autônomo, tem um escritóriozinho e você faz então os seus serviços, né? Muito
bem, então você não tem salário, mas você recebe dinheiro, né? Então você declara o quanto que você recebe, né? Então você pode colocar ali, novo, recebi do CPF tal, né? Que você pagou. Quem foi realmente quem recebeu esse serviço e o valor que você recebeu, né? E aí você vai dar um incluir novo, né? Você vai colocar lá, valeu, eu recebi R$ 1.500 dessa pessoa, e aí dá um ok. Aqui eu acho que não vai aparecer, olha lá, apareceu 1.450. E aí vai aparecer, isso no mês de janeiro, fevereiro eu recebi isso, tal, tal. Por isso que é muito importante, principalmente se a pessoa não for assalariada, de ter os seus recibinhos, tá? O seu controle, porque isso daqui tem que ser colocado aqui no imposto de renda. Por quê, professor? Porque você não é assalariado. E aí, lá no seu banco, tem lá R$ 30.000 em dezembro. Beleza, como que você ganhou esses R$ 30.000? É isso que o governo quer saber, né? Se você não tem emprego, você ganhou que jeito esses R$ 30.000? Então, a maneira de você provar esses R$ 30.000 do banco é assim, é através dos seus rendimentos que você obteve ao decorrer do ano, tudo bem? A mesma coisa entra como dependentes. Muito bem. Isso aqui a gente está falando de pessoas físicas ou rendimentos que você teve no exterior, tá? Vamos para o próximo. Agora rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Aí a gente aparece muitas questões aqui também. Então vamos lá. Essa ficha tem 14 situações de rendimentos isentos de impostos não tributáveis. Se o contribuinte não encontrar sua situação, ele deve preencher o 15º item, que são outros, tá? E também há um campo separado para dependentes. Assim como as demais fichas, todos os campos que aparecem em cinza escuro podem ter seus dados importados, mas é preciso que o contribuinte já tenha os programas para que o tema tenha baixado, né, em seu computador. Quando não quiser importar, o contribuinte deve clicar no botão que fica ao lado com o cifrão na flecha verde para colocar os valores, né? São bolsa de estudos, alguns exemplos, né? Bolsa de estudos, rendimentos de carteira de poupança, herança, né? Tudo entra aqui em rendimentos isentos não tributáveis. Vamos verificar lá no programa como que isso daí aparece. Então, rendimentos isentos e não tributáveis. Tem lá rendimentos, você vai clicar em novo. E aí vai aparecer tipos de rendimento. Então, lá, bolsas de estudos, capital de apólice, indenização de rescisão de contrato, tal, e FGTS. Então, por exemplo, você foi mandado embora e você recebeu o FGTS, por exemplo, a multa do FGTS, entre outras questões, você tem que colocar aqui. Ganho de capital, de direitos, por exemplo, ganho de alienação de imóveis, de venda de imóveis, de moeda estrangeira, lucros e dividendos recebidos. Então você recebeu, por exemplo, um PLR de uma empresa, é aqui que você coloca. Parcela isentas de proventos da aposentadoria, pensão, você coloca aqui, rendimento de carteira de poupança, rendimento de sócios da empresa, porque como que também é dividendo, né? Só que daí no caso aqui é da sua própria empresa. Transferências patrimoniais, doação e herança. Recebi aí 10, 15 mil reais de herança. Você vai ter que colocar aqui, né? Ou uma doação que você recebeu, né? Falei assim, o meu tio doou para mim 5 mil reais. Você coloca aqui. Imposto de renda recebidos em calendários anteriores, né? Compensados judicialmente. Então, por exemplo, até as certificações, você coloca aqui. 75% dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira. Então, por exemplo, se você for um funcionário de uma empresa multinacional, que é uma autarquia, que trabalha no Brasil, mas tem a possibilidade de você receber em dólar numa conta que eles colocam lá no exterior, ou você mora no exterior, vem trabalhar aqui no Brasil, que seja, né? Que tem a opção de você colocar como estrangeiro, vai ter que colocar aqui. Reservas de capital, se você ganhou. Transferências patrimoniais da sua família, por exemplo.
operações de mercado de ações negociadas, outro ativo, por exemplo, né, de alienações, como ouro no caso, rendimento bruto de prestação de serviço de transporte e carga de trator, transporte de passageiros é aqui que entra, até no máximo 40%, restituição do imposto de renda dos anos calendários dos anteriores, né? Aqui no caso seria se errou alguma coisa na declaração e o juiz mandou pagar alguma coisa para você porque o erro foi do programa, o erro foi da Receita Federal, então é aqui de cima, 16. Se não, a restituição do imposto de renda é no 25, pensão alimentícia se você recebe é aqui, ou outros é aqui, tá? Então você vai escolher, né? Então se você escolher, por exemplo, a restituição do imposto de renda, você vai colocar o valor lá, dá um ok, e já vai entrar como rendimentos isentos e não tributáveis nesse caso aqui, tá bom? Então, lembrando, todos os seus rendimentos isentos são tributáveis. Lembrando também, no informe do seu banco já vai aparecer que você deve colocar aquele dado, por exemplo, os rendimentos seu de conta, essas coisas, aqui. Então ele vai estar escrito lá, ó, rendimentos isentos são tributáveis. Aí você vai colocar, e ele vai colocar ali, ó, poupança, os rendimentos em ações, tudo você deve colocar aqui, tá bom? Rendimentos de financiamento, investimentos que você fez, tá? Então todos devem ser colocados nesse quadrinho aqui, tá bom? Uma dúvida, pessoal? Se não tiver, eu vou dando andamento aqui. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre... Aqui tá explicando todos os itens, né? Mas eu já fui falando para vocês. Agora, rendimentos tributáveis... não, desculpa, eu acho que é isso daqui, né? Aqui. Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Então, nessa ficha é possível preencher apenas os campos em branco. Os demais devem ser puxados de outros programas que podem ser baixados no site da Receita. No item 6, ao abrir o quadro, o contribuinte deve clicar em novo para incluir uma informação. No campo especificação, o contribuinte deve incluir o nome do banco, da corretora, nos quais foram feitas aplicações financeiras. Tá? No item 7, entre rendimentos de ações trabalhistas e outros rendimentos exclusivos acumuladamente, que não tenha tributação exclusiva na fonte. Muito bem, então vamos ver no programa como que funciona essa questão, que é dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Muito bem, tem questões, como por exemplo, né, aqui tem lá, rendimentos de aplicações financeiras. Você aplicou o seu dinheiro num banco, por exemplo, tá? E aí, rendeu isso daí. Só que na hora que você for fazer, logicamente, qualquer tipo de aplicação financeira, você tem que verificar se dos rendimentos vai ter o imposto de renda para poder ser pago, tá? Se naquela aplicação que você fez existe o pagamento do imposto de renda, então a hora que você colocar todos os rendimentos dessa aplicação, você deve colocar aqui que ela vai ser tributada nesse programa, tá? Então por isso tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer algum tipo de aplicação financeira, tá? Por quê? Porque nós podemos fazer aí a nossa aplicação sem saber que do rendimento você vai ter que pagar imposto de renda. Isso tem que estar bem claro. Todos os contratos bancários, quando você vai fazer a aplicação financeira, está escrito, esse aqui incide imposto de renda, esse aqui não incide imposto de renda, tá? Então nesse caso aqui são as aplicações que incidem o imposto de renda em cima do seu rendimento. Ou seja, você aplicou 10 mil reais e ganhou R$1.000, então o imposto de renda vai ser incidido nesses R$1.000 do seu rendimento. Aí você vai colocar mil reais aqui e aí vai fazer o programa vai fazer o cálculo para poder fazer a tributação desse rendimento, tá? Juros sobre capital próprio, né? Então se tem empresa que você recebeu uns juros, por exemplo, participação de lucros e resultados também entram aqui se for sujeito a tributação, porque tem empresa que paga o PLR, porém ela não tem a tributação, porque dependendo do seu sistema de tributação da própria empresa, ela não oferece essa possibilidade. Mas, por exemplo, uma empresa que tem a tributação de lucro real aí, ou lucro presumido, o PLR, ele o rendimento do PLR ele é tributado pelo imposto de renda, tá?
ou qualquer outros que não enquadram nisso daqui, porém lá no informe do banco está aparecendo lá que você tem que declarar e é sujeito à tributação do imposto de renda, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, beleza? Então vamos continuar. Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, né? Então essa ficha é mais utilizada em casos de rendimentos com ações judiciais. As informações são obtidas no comprovante de rendimento, em que consta indicação dos rendimentos tributáveis com retenção ou não do imposto, do imposto sobre a renda e o respectivo valor do imposto com exigibilidade suspensa fornecido pela fonte pagadora. Tá? Então, se eu pegar lá os rendimentos, né, lá no nosso programinha, rendimentos tributáveis de PJ, se você clicar lá, você vai colocar o nome do pagador, os rendimentos tributáveis e os depósitos judiciais dos impostos. Então, se você ganhou algum tipo, por exemplo, de ação contra uma empresa, é aqui que você vai colocar, tá bom? Isso também, a empresa, ela é obrigada, né, o próprio juiz vai pedir o informe, né, do imposto de renda, dessas transações judiciais que ocorrem, tudo bem? Estamos terminando já, pessoal. Acho que tem algumas questões que são bem tranquilas aqui. A hora que dá 10h30, vou fazer só um intervalinho, tá? Coisa de 2 minutinhos para a gente tomar uma água e ir no banheiro, tá ok? Vamos lá. Rendimentos recebidos acumuladamente. Então, essa ficha adicional de rendimentos recebidos acumuladamente, o contribuinte pode alterar a forma de tributação quando estiver preenchendo a declaração. Conforme muda a tributação, pode observar como a ficha no canto inferior esquerdo do programa qual a opção mais vantajosa, como por exemplo salários atrasados recebidos neste ano. Então aqui tem algumas opções, pessoal, que são questões de o que nós chamamos de adequação, né? Quando há adequação àquilo que aconteceu com você, tá? Então, por exemplo, se você recebeu um salário, por exemplo, a gente está fazendo no imposto de renda de 2023 com o ano calendário de 2022, né? Então vamos dizer que você recebeu o salário de 2021 em 2021. Aconteceu algum problema com a empresa, acumulou-se então salários, né? Ou férias acumuladas, e você conseguiu então receber esse dinheiro de 2021 em 2022. Então é aqui que você deve colocar, né? Se a tributação é em ajuste anual, ou seja, você vai ajustar o seu imposto de renda, ou então vai ser totalmente exclusiva na fonte, ou seja, você vai pagar agora, neste ano, o seu imposto de renda, tá? Você vai colocar os valores aqui e vai optar. Se você colocar lá esse ou esse, você vai verificando aqui no cantinho, né, já atualizando os valores que você deve pagar, e você pode escolher qual que é a sua opção melhor, né? Logicamente você vai optar para aquela escolha que você vai pagar menos impostos. Tudo bem? Vamos para o próximo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Ok. Vamos lá. Imposto pago ou retido. O que já foi preenchido em fichas anteriores será puxado para os campos em cinza escuro nessa ficha. Então aqui você vai verificar já os pagamentos que você já está fazendo de acordo com o preenchimento que você está homologando nesse sistema, tá? O item 2 é bastante usado por expatriados e representantes de empresas estrangeiras que trabalham e moram no Brasil. O imposto pago nos países com os quais o Brasil tem acordos de bitributação podem ser compensados, desde que não estejam sujeitos à restituição ou compensação no país de origem. Para saber mais sobre os acordos de reciprocidade entre o Brasil e outros países, clique no botão Ajuda. Há um limite de compensação
que corresponde à diferença entre os valores do impostos apurados com os rendimentos no exterior e apurados sem os rendimentos no exterior. O programa calcula esse valor sozinho, tá? Vamos ver aqui no programa como que é realizado. Vamos lá. Então, tá vendo? Aqui é que na verdade a gente não preencheu nada, né? Mas todos esses que estão em cinzinha, eles já vão calcular, né? Os rendimentos do exterior, os impostos, tá? E assim por diante, certo? Aqui você tem a opção de colocar a diferença do imposto, porque às vezes quando você vai fazendo, isso aqui dificilmente vai acontecer na nossa primeira declaração, minha primeira declaração, mas eu tenho que explicar já que eu estou falando, né? Se por exemplo, na hora que faz aquela bipatriação, né, quando a gente fala sobre o Brasil e outros países, e há um pagamento lá no exterior e há um pagamento aqui, você pode fazer a correção nesse campo, tá? Então, a mesma coisa dos outros, aqui a gente pode fazer as correções, tá? Mas aqui normalmente ele calcula sozinho, na nossa primeira declaração a gente nem mexe com isso daqui, tá bom? Vamos lá. Lembrando que o foco desse curso, né, é minha primeira declaração. Pagamentos efetuados. Isso aqui é o que gera bastante dúvida, né? O que eu tenho que colocar aqui? Eu coloco tudo. Eu coloco que eu comprei uma bala, né? O que eu comprei? Então vamos lá. Só precisa preencher essa ficha quem optou pela declaração, pelo modelo completo. Quem optar pelo simplificado não precisa completar. Então essa já é a primeira dica. Então normalmente quem faz a primeira declaração nem vai preencher aqui, tá? Entra nessa ficha pagamentos de cursos, inclusive daqueles que tiveram a parte reembolsada pela empresa, né? Neste caso vale apenas a parte paga pela contribuinte. Planos PGBL, da Previdência, por exemplo, né? Privada. Para as despesas com educação, o limite do desconto anual é de R$ 2.958,23, porém não pode ser deduzidos como gastos comuns, como uniforme, material de transporte escolar, elaboração de dissertação de mestrado, aquisições de livros, revistas, aulas particulares, aulas de música, dança, natação, ginástica, cursos preparatórios, né, para cursos vestibulares. Então isso aí tudo não entra, né? Então saúde e educação praticamente deve ser colocado aqui e só deve declarar se tiver recibo, né? E comprovar, porque é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês colocarem lá que pagou, porque assim, deixa eu até colocar eu falando aqui pra gente conversar olho no olho nessa questão, tá? Pessoal, todas as pessoas declaram o imposto de renda, né? Então, o dono da escola, ele vai declarar o imposto de renda da empresa e ele vai colocar ali quais são os alunos que estão fazendo. Ele vai colocar o CPF lá, que recebi de Maria R$15 mil. A Maria, ela vai colocar na declaração de imposto de renda dela que ela gastou R$15 mil naquela escola. E aí, agora está tudo digital, né? A Receita Federal, ela vai confrontar aquilo que a Maria colocou e aquilo que a empresa colocou. Beleza. CPF da Maria, R$15 mil. CNPJ da empresa, da escola, R$15 mil. Bateu, ok, não entra assim em malha fina. Se um dos dois ocultou algum tipo de informação, provavelmente você vai cair na malha fina. Quem ocultou? Se a escola ocultou que não recebeu R$15 mil da Maria e a Maria recebeu, pagou R$15 mil e está comprovado, por exemplo, com notas fiscais, então a malha fina vai cair lá na escola de educação. Vai falar assim, você vai ter que comprovar agora que a Maria pagou. E é só ele depois comprovar com as notas fiscais emitidas pela Maria, não tem problema nenhum, faz a retificação e acabou. Tá? Mesmo caso da Maria. Se a Maria, por exemplo, ela pagou R$15 mil e ela não declarou os R$15 mil, mas a escola declarou os R$15 mil, o que vai acontecer? Vai confrontar e vai falar assim, opa, a escola declarou e a Maria não declarou. Então alguma coisa está errada. Vamos colocar a Maria na malha fina para que ela possa explicar para a gente o porquê que ela não colocou R$15 mil. Ou então, nenhum dos dois colocaram. Opa, mas espera aí, tem nota fiscal emitida pelo CNPJ e tem nota fiscal recebida
pela Maria. Os dois vão cair na malha fina, porque o governo tem esse controle. Se foi emitido nota fiscal, pagamento com cartão de crédito, pagamento com boleto, essas coisas todas, está no seu CNPJ, está no seu CPF, pelos sistemas que são gerados essas notas fiscais. Então não tem como, cai-se na malha fina. Beleza? Ok. Então vamos lá para o nosso pagamento efetuado. Nenhuma dúvida por enquanto. Vamos fazer o pagamento aqui e vamos depois dar um intervalinho, tá, pessoal? Só 5 minutinhos pra gente ir no banheiro pegar uma água. Novo. Olha lá. Ó. Quais são os pagamentos? Olha, perceba. Isso aqui é aquela questão onde que você vai colocar todas as informações que vai possibilitar a sua restituição. Ou seja, o governo vai te pagar. Tudo que está aqui ele entende que o governo deveria dar, mas você pagou de modo particular. Nesse caso, você está pagando dois impostos. Um imposto que você deveria estar pagando para ter um serviço, né, uma educação, por exemplo, ou uma saúde, e o imposto que você pagou do médico em particular, ou escola em particular. Tá? Então, por exemplo, despesa com instrução no Brasil e exterior, fono, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico, dentista, psicólogo no exterior, né? Fisioterapeuta no exterior, hospitais e clínicas e laboratórios no Brasil, no exterior, planos de saúde, entra aqui, pensão alimentícia separação, previdência privada, complementar, contribuição para entidades de previdência complementar, os advogados, engenheiros, arquitetos, assim por diante. Opa, olha que interessante isso aqui, hein? Lembra que eu falei que eu dei o exemplo lá do arquiteto, que ele vai colocar lá dos rendimentos que ele recebe, né, por mês, com os recibinhos? Beleza, se eu colocar aqui que eu paguei o arquiteto X de R$1.000 e esse arquiteto ele não coloca em janeiro, ele não coloca lá em janeiro que recebeu esses R$1.000, tá? Vai dar problema e vai cair na malha fina. Aluguéis que você pagou, né, de imóvel, administrador de imóveis, corretor de imóveis, arrendamento rural ou qualquer tipo de outro que você pagou que enquadra-se em esses pagamentos, tá? Muito bem. Qualquer um que você colocar desses aqui, ele entra naquela cumulativa de imposto, como se você estivesse pagando imposto duas vezes. E daí lembra que tem aquela questão das deduções, naquela tabela que a gente viu ali da alíquota que a gente paga? Se esses valores eles ultrapassam aquilo lá, você vai ter a sua restituição. Esse é o cálculo que é realizado, tá? E aí, conforme você vai colocando aqui, você vai verificar aqui do lado, ó, deduções legais, né, de modelo que nós temos, e deduções por saldo do imposto simplificado. Então olha que legal, você pode escolher um ou outro, ou a completa ou o simplificado, para ver qual que é o imposto ou a restituição que você vai estar recebendo. Teve casos, por exemplo, que a completa estava dando para mim, né, não no meu caso, né, eu estava fazendo para uma pessoa, a completa estava dando para mim a pessoa deveria ter pago R$500, R$150. E aí, na simplificada, estava dando que ele tinha que receber R$50. Logicamente que a gente optou pela simplificada. Neste caso, ele enquadrava na simplificada. Então, dá para a gente poder fazer. Tem essa flexibilidade no programa, né? Lembrando que a declaração ela é homologada, é você que faz, né? Caso você fez alguma coisa que é incorreta, ocultou, você vai responder isso aí a hora que cair na malha fina. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, agora é 10h35, 10h40 eu volto, só para eu ir no banheiro ali rapidinho e e vocês também, né, comer alguma coisinha, tomar um cafezinho. Combinado? Já já voltamos, pessoal. Um abraço.
Tudo bem, pessoal? Pessoal, alguma dúvida em relação ao que nós estamos vendo até então? Falta pouca coisa para a gente ver, eu acho que a gente consegue acabar aí numa meia horinha aí, tá? Mas se tiver algum tipo de dúvida, por favor, pode colocar aí no chat aí que a gente vai tirando, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre agora sobre doações efetuadas. Então, a partir de 2013, entram nessa ficha doações feitas de alguns fundos de ajuda a crianças e adolescentes, entre outros. Também devem ser inseridas doações em espécie para filhos, lembrando que não há incidência de imposto cobrado pela Receita Federal, mas sim pelos estados. Caso não tenha pago o imposto estadual, o contribuinte pode receber um comunicado solicitando pagamento se os dados da Receita e do estado foram cruzados, né? Então, caso você queira fazer, né, fez alguma doação em 2022, você deve colocar neste local, tá? Vamos ver aqui como que funciona em relação ao programa. Então, lá em doações efetuadas, você lá clica lá em novo. Temos lá doações em 2022 pela Estatuto e Criança e Adolescente, por exemplo, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto, doações para o Fundo do Idoso, doações em espécies, doações em bens e direitos e outras, né? Então, qualquer tipo de doação que você fez, você coloca aqui. Lembrando, que é o que nem ele falou lá, que as doações elas podem ser tributadas pelo Estado, tá? E você tem que pagar essa doação pelo Estado. Se por acaso você colocou que você fez a doação, mas você não pagou o DARF dessa, o DAS, né, o DARF ou DAS dessa doação, com certeza vai cruzar aí o imposto de renda com o Estado e você vai receber uma notificação do Estado, logicamente, para você pagar esse imposto da doação que você fez, tá bom? Tudo bem. Vamos para o próximo. Bens e direitos. Aqui muitas pessoas também têm dúvidas no que eu coloco em bens e direitos. Então vamos lá. Se o contribuinte optou por restaurar a declaração do ano anterior, assim que abrir o programa, essa ficha já aparece completa. Então o único trabalho é atualizar. Tá? Não só essa, mas também as outras. Nesse programa. Mas essa já aparece até colocando a coluna de 2023 também já preenchida. Tá? Entra também nessa ficha, além dos bens como imóveis e carros, dados de contas bancárias, desde que o saldo de 31 de dezembro seja superior a R$ 140, né? Consórcios, mesmo que o contribuinte ainda não tenha sido contemplado, informações do plano de previdência, VGBL, contribuintes que podem declarar contas do saldo inferior a 140, caso queira manter o controle. Então, se tiver menos do que isso, você pode declarar, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá para ver o que inclui nesse bens e direitos. Deixa eu ver se tem mais, eu acho que tem mais alguma coisinha para falar sobre isso daqui, que é o valor do carro. Isso lá. No campo de discriminação, deve entrar todas as informações possíveis para a melhor identificação do bem. Data de aquisição, dados do vendedor, comprador, nome, razão social, CPF, CNPJ, o valor da transação. Se for alienado, é preciso informar dados da financeira, o valor da entrada. Deve ser informado ainda custo de aquisição, ou seja, quando há financiamento, o valor dos juros e assim por diante. Pessoal, quem tem, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, entra aqui em bens e direitos, né? O seu terreno alienado, porque só vai aparecer ali quando você paga, né? Entra também em dívida depois dessa questão. Então, assim, tudo é colocado aqui. No caso do veículo, o contribuinte deve incluir cor, ano, modelo e placa. No caso do imóvel, deve colocar a localização, metragem, tipo de apartamento, casa, sobrado, terreno ou outro. Ou seja, quanto maior informação você colocar na discriminação, melhor. Existem também algumas situações especiais. Se o apartamento estiver em construção, é preciso declarar os pagamentos que estão sendo feitos. Eu estou falando da Minha Casa Minha Vida, né? Então você coloca lá, é 170 mil reais que você tem que pagar. Beleza, fez pela Minha Casa Minha Vida. Mas você tá no seu bem, né, no seu direito,
usufruir dessa casa. Por mais que ela esteja alienada pelo banco, né, ela não é sua ainda até você pagar ela, né, é o seu bem, o seu direito que você está usufruindo disso daí, né? Então você coloca ali a sua casa, a metragem, tal, e quanto você já pagou de parcela dessa casa, tá bom? Aí coloca todos os códigos, o código da Minha Casa Minha Vida, coloca tudo, quanto mais discriminado, melhor, tá? Lembrando que também no banco, quando é Minha Casa Minha Vida, o banco também vai colocar no informe onde que você vai colocar os dados, tá bom? Quando acontecer a entrega do imóvel, baixa-se este bem e abre-se um novo código de apartamento informando o nome, o valor da escritura na ficha de dívidas. Por quê? Porque daí já não é alienado mais, é seu, aí você vai colocar, você exclui, né, da casa que você estava fazendo, cria-se uma nova como a sua casa, né, o bem a sua casa, já com a escritura no teu nome, né? Outras questões super importantes. Quando está pagando um consórcio, há um código específico para a declaração. Nesse caso, o contribuinte deve ir agregando os valores pagos no período. Então, quando a gente entra em consórcio, né, você vai pagando. Por mais que você ainda não tenha esse bem, porque você não foi contemplado, por exemplo, em um consórcio, né, mas você está pagando, é um direito que você tem, tá bom? Quando acontece a contemplação, é só baixar, igual a casa, né? A contemplação baixa, abre-se um outro aqui. Quando a gente fala baixar, excluir, né, o item, você abre um outro com a contemplação que você teve, tá? Então aqui coloca quanto, a conta, carro, o valor que você pegou pelo carro, pessoal. Então assim, o que muita gente coloca de errado, compra o carro e aí ele vai pegando lá a tabela FIP e vai colocando o valor atualizado do carro. Não pode fazer isso. Se você comprou um carro ali de 50 mil reais, você vai colocar esses 50 mil reais até você vender ele. Então você vai sempre repetir o valor do carro, que é o valor da compra do seu carro, né? Você vai repetir esse valor até o dia que você vender. Aí o dia que você vender, aí você vai colocar lá que você vendeu esse carro, né? Ou seja, recebido aí de uma pessoa jurídica ou recebido da pessoa física, o valor desse carro. Você vai dar baixa, você vai excluir o seu carro do bens e direito e vai colocar ali o quanto que você vendeu o carro, tá bom? Casa, se não fez melhoria, continua o mesmo valor. Tá? Então a casa tem essas questões de melhoria também. Por quê? Porque se você tem uma casa, depois você constrói um sobrado na mesma casa, primeiro que você tem que deixar tudo atualizado na prefeitura, né? Atualizar a escritura, atualizar a prefeitura por causa de pagamento de IPTU, essas coisas todas, né? E aí você vai valorizar a sua casa aqui na declaração de imposto de renda, com as descrição, né, falando que você fez agora uma construção, que a casa tinha, sei lá, 100 metros quadrados, agora ela tem 170 metros quadrados, que foi feito aí tal, que foi feita a atualização na escritura e assim por diante. Então, deixar tudo bem explicadinho ali, porque caso caia na malha fina, eles podem dar uma olhadinha e verificar o que está acontecendo, tá bom? Vamos ver aqui no programa como que nós colocamos essa questão. Bens e direitos. Então lá, ó. O que a gente pode colocar aqui? Grupo, ó. Sem imóveis, semóveis, participação societária, aplicações e investimentos, créditos, depósitos, fundos, criptoativos, outros bens e direitos. Então perceba o que entra aqui, pessoal. Então entra casa, essas coisas assim, participação societária, se você tem participação ali numa sociedade, né? As aplicações, investimentos, aqui entra a casa de vivos, né? Essas aplicações também entram aí as ações em bolsa de valores, né? Então, por exemplo, se você coloca ali bens imóveis, ele vai colocar se é prédio, terreno, loja, assim por diante. Móveis, veículo, aeronave, embarcação e assim por diante. Joias, né, objeto de arte. Participação societária. Ações listadas na Bolsa de Valores, por exemplo, você vai colocar aqui cotas que você tem, né, outras participações societárias. Aplicações e investimentos, né, então aí colocou aplicações e investimentos, depósito em conta, em poupança, títulos públicos que você tem, tesouro direto,
LCI, qualquer tipo de investimento que você tem, ativos negociados, BDR, por exemplo, né, que entra na bolsa de valores também, ouro, se você tem outro ativo financeiro, tá? Créditos, empréstimos concebidos, crédito decorrente de alienação, depósitos em conta corrente, espécie, moeda nacional estrangeira, né? Se você tem dinheiro em espécie guardado, você tem que declarar. Fundos, então aí entra os fundos na bolsa de valores, né? Fundos imobiliários, agro, ações, participação, entre outras coisas, né? ETFs, que são fundos de índice de mercado, que são no exterior, então tem vários. Criptomoedas, né? Bitcoins, outras criptomoedas e assim por diante, também são declaradas aqui, né? E outros bens e direitos que vocês podem colocar, licença, título de clube, direito de autor, por exemplo, de lavra, consórcio, VGBL e assim vai, né? Lembrando que isso daqui também, se você tem questões de bolsa de valores, essas coisas, o seu próprio home broker, né? E aí tem vários, né? Tem a XP, tem a Rico, tem a Touro, tem a Vinil, tem vários home brokers que oferecem aí, devem oferecer obrigatoriamente, né, o informe do imposto de renda. E ele vem até codificado, ó, você vai colocar lá no item bens e direitos, no grupo 3 e o código 1, né? E aí você vai colocar se é você ou seu dependente que tem, né, o CNPJ e discriminar. Aqui que ele está falando. A discriminação ela tem que ser muito bem feita, tá? Você colocar ali a discriminação que está acontecendo, essas coisas todas. Se é da Minha Casa Minha Vida, você vai colocar lá, ó, eu tenho uma casa, né, no Brasil, coloca lá o IPTU e discrimina, ó, isso aqui é pagamento da Minha Casa Minha Vida, do processo tal, X tal, pela Caixa, tal, né, discrimina tudo o que está acontecendo, né? Lá tem a área total do imóvel e assim por diante, tudo que tem que ser colocado, né? Olha lá, situação, daí você vai atualizando. Bom, se você não tinha casa em 2021, você vai colocar 0. Se agora vem em 2022, você vai colocar o valor da casa. E aí tem esse botãozinho de repetir, porque ele repete o do ano passado, caso você não houve nenhuma modificação na casa, né? Mesmo caso do veículo, sempre vai ter, né? Sempre vai ter aí o que tinha no ano passado e o que tem nesse ano, né? Então você coloca lá o veículo, coloca o código do Renavan, a situação do ano passado e a situação desse ano. Como eu disse para vocês, o valor do veículo ele mantém-se o mesmo, tá ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a bens e direitos que gera um pouquinho de dúvidas? Se tiver, por favor, coloque aí pra gente, para que eu possa ajudar vocês a esclarecerem essas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Dívidas. Então nessa ficha entra o financiamento de imóveis, empréstimos do banco parcelados, entre outros itens, né? Mesmo que as dívidas sejam indispensáveis, é bom incluir na ficha por próprio controle do contribuinte, né? Assim como fichas anteriores, o contribuinte pode clicar em novo, abrir o código e assim por diante, né? Discriminar também tudo que tem, CNPJ, por que está devendo, como que é as questões, faça uma descrição muito bem feita disso daí, tá bom? O que deve ser colocado em dívida? Superiores a R$5.000. Então, por exemplo, eu comprei uma televisão, a televisão custa R$2.000, tá? Estou pagando lá em qualquer tipo de loja, tá bom? E aí não entra, né? Você vai colocar ali que você tem uma dívida pagando de uma televisão que não é superior a R$5.000, mas qualquer dívida superior a R$5.000, você deve estar colocando aqui, né, a dívida, logicamente, que ainda não foi pago, tá bom? Não entra dívida de sistema habitacional. Então, nesse caso aqui, não entra a dívida no sistema habitacional. Mesmo porque, por isso que você tem que colocar lá em bens e direitos. Mesmo porque é um direito seu, né? Você está pagando aquilo lá. Não é dívida ainda. Por quê? Porque tem alienação. Se você não pagar, a casa é da Caixa, por exemplo, né? Discriminar tudo, número de contrato, etc. Então, como que está aqui,
Vamos lá no nosso programa para eu mostrar para vocês. Então você coloca lá o novo, né? Tem os códigos. Então estabelecimento bancário está devendo, né? Sociedade de crédito, aquelas casinhas de crédito, né? Para outras pessoas jurídicas, está devendo para pessoas físicas, empréstimos, né? Contraídos aí no exterior e assim por diante, né? Então estabelecimento bancário, aí você coloca, discrimina por que você está pagando isso daí, é um empréstimo que eu fiz, tal, ou um financiamento que eu fiz para poder comprar aí meu carro, tal, e coloca as situações de 2021, situação em 2022 e o valor pago em 2022. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de 100 mil reais, então eu tinha aqui 100 mil reais em 2021, agora eu tenho 80 mil reais em 2022 e eu paguei 20 mil reais em 2022. Tá? Então isso aqui é um controlinho. E aí para você mostrar como que está a sua dívida, né? A evolução da sua dívida ao decorrer dos anos. Tudo bem? Beleza, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode colocar aí no chat. Vamos continuar. Espólio. Então aqui ficam as informações do inventariante. Então se você faz o inventário, né, você consegue espólios desse inventário, você tem que colocar ali, né? Importante declarar todos os anos o conjunto de bens, direitos, a pessoa falecida, até que não esteja em partilha de bens, até que seu CPF não tenha sido cancelado e até que não tenha sido a declaração final do espólio, né? Na declaração final do espólio, a partir desse ano, os campos livro e folha passam a permitir que se coloque os caracteres alfanuméricos, facilitando o preenchimento da declaração dos finais dos contribuintes, né? Então aqui, pessoal, no espólio, essa pessoa faleceu, né, e deixou para você alguma questão, né? Você pode estar colocando aqui no espólio, né? Então, CPF da pessoa, nome da pessoa, né? E você ainda está com o espólio do inventariante até que seja repartido essas questões, e aí entraria nos seus bens e direitos, tá bom? Tudo bem. Doações de partidos políticos. Então, você fez alguma doação para partido político, é aqui o que você coloca, né? Os valores doados não constituem dedução do imposto de renda. Essa ficha existe para que as doações sejam cruzadas com as declarações dos políticos, tá? Então, por exemplo, se você doou aí para um candidato X, né, 2 mil reais, então você tem que declarar aqui que você doou esses 2 mil reais, que vai bater lá com o CNPJ do político, tá? Que ele recebeu, ele tem que declarar que recebeu esses 2 mil reais, tá bom? Isso aí é fato, uma questão de transparência em relação às eleições, tá bom? Muito bem, pessoal. Aí nós temos a importação, que você pode fazer importação, por exemplo, de alguns dados, tá? O carnê-leão, ganhos de capital de atividade rural, algumas coisas assim, forma de rendimento. Você pode fazer as importações, que você pode receber de algumas instituições. Eu, particularmente, caso você tenha alguma importação a fazer, faça isso antes de você começar a preencher, porque há possibilidade de você importar e aí sobrescrever aquilo que você já fez. Então é uma dica importantíssima para vocês, né? Mas normalmente na primeira declaração aí a gente não faz nenhum tipo de importação, a não ser que a pessoa está fazendo com você novamente, né? E você vai puxar de 2022, mas daí você faz lá no início do programa, como que eu mostrei para vocês. Verificação de pendências. Então, na hora que você clicar aqui, ele vai dar um checklist aí no programa para ver se falta alguma informação que você colocou, alguma informação que está errada, tá? Antes de você enviar aí para a Receita Federal, tá? Abaixo nós temos algumas outras abas, tá? Sobre atividade rural, né? Que na verdade ele completa sozinho essas questões aqui, né? Ganhos de capital, bens, essas coisas todas que ele vai completando sozinho, que na verdade é só um detalhamento que o próprio programa faz para que o usuário ele possa saber se realmente está tudo de acordo com o que ele colocou, tá bom? Tem alguns campos que você pode preencher caso tenha algum tipo de atualização, tá? Mas são
são abas aí que são de preenchimento automático, tá bom? Aí tem o resumo da declaração, onde que ali você vê tudo que você está fazendo de rendimentos, tal, e o cálculo do imposto. Já vou mostrar para vocês aqui no programa. E ele calcula, então, o imposto que você fez. Então, vamos lá no programa, para que eu possa mostrar para vocês essas questões. Então, doação de partidos, que eu falei, então dá para vocês ali colocar o CNPJ do partido, nome do candidato, partido político, né, o valor. As importações, lá, se você quiser importar carne-leão, ganhos de capital, então você vai subir aqui o arquivinho que essas empresas enviam para você, né? Os informes de rendimento, você pode colocar aqui importar. São arquivos todos que tem que ter uma extensão do arquivo, né? Que é diferente, então ele busca essas extensões, né? Lá, arquivo de informe de rendimento, é o tipo do arquivo. O banco pode te enviar, por exemplo, isso daí, você coloca aqui, você faz a importação e já gera direto para você no imposto, tá? No programa. Verificar a pendência, cliquei aqui, no meu caso vai aparecer algumas pendências, porque a gente deixou zero, né? Algumas coisas lá. Ele está falando aqui, ó, na identificação do contribuinte, você não preencheu tudo isso daqui, né? Os dependentes, isso, bens direitos, isso, e assim por diante, né? E aí você vai fazer. Tudo que está em vermelho impede a gravação do imposto de renda. Você não consegue enviar, tá? O que está em amarelinho não impede, tá? Mas também não é legal deixar com pendência, né? É legal você zerar todas essas pendências antes de enviar. E aqui aquelas abinhas, né? Dados, receitas, né? Como que a gente, na verdade, não preencheu essas partes, mas todos esses dados aqui, eles já são preenchidos de acordo com o que você vai preenchendo lá. Se você quiser fazer questões um pouco mais afundas, né, principalmente atividade rural, você deve preencher todas essas atividades aqui, tá bom? Ganhos de capital, ó, se você ganhou com bens imóveis, então ele vai aparecer aqui, ó, direitos, né, certo? Tá vendo que não tem a possibilidade da gente colocar, né, ele só vai mostrar aqui pra gente. As rendas variáveis, então o pessoal que tem aí, que mexe com day trade, né, que mexe com essas questões de bolsa de valores, né, essas operações, né, tudo isso deve ser colocado aqui. Aqui eu vou ter que preencher, tá? E quem mexe com day trade é bem complicado o preenchimento da bolsa de valores, tá? Porque você vai ter que colocar ali mês a mês o que você fez no day trade. Lembrando que também o home broker que você utiliza para poder fazer essas operações, eles também enviam um informe para a gente e também as notas de corretagem. Só que você vai ter que pegar e ir colocando tudo que você fez aí nas ações, né, em todos os meses, e tem questões até diárias, tá? E aqui também os fundos de mercado que você deve ter colocado se você vendeu ou não, tá bom? Resumo da declaração. Então você vai colocar aqui os rendimentos, né? Então ele vai colocar lá, nós tínhamos colocado aqui, né? 1.450 que ele ganhou. Então vai colocar os rendimentos tributáveis, as deduções que você fez, né? E assim por diante. Cálculo do imposto. A hora que você clicar aqui, ele vai dar pra gente o imposto devido. Então vai colocar aqui, ó, você está devendo isso daqui e você pagou isso, e o valor do imposto a pagar é exatamente esse daqui. Tá? Se for restituído, vai aparecer aqui a restituição que você deve receber. Tá? Perceba que aqui a gente coloca as nossas informações bancárias, né? Banco, agência, assim por diante, que é onde você vai fazer vai receber a sua restituição. Tá? Olha lá, se você tem que pagar algo superior a R$100, você pode pagar até em 8 cotas, desde que cada uma seja inferior a R$50. Né? Então você pode colocar lá quantas vezes você quer pagar, débito automático, né? Se paga-se direto no banco e assim por diante. Então você tem essas opções aqui. Tá? A informação bancária é preenchida na hora que você vai enviar e também lá nas informações iniciais. Aqui é tipo uma evolução patrimonial que ele mostra para você, que você tem. Isso aqui é só uns resumos, né? E aí aqui você tem a opção da impressão da declaração, né? Você pode imprimir sua declaração, você vai clicar aqui se você quer todas
toda a declaração inteira. Você pode clicar aqui em visualizar, aí ele vai mostrar em PDF aqui para você, né, a sua declaração e assim por diante. A minha dica não precisa imprimir hoje em dia, né, mas você salva esse arquivo da declaração, tá, numa pastinha, porque os bancos precisam. Caso, eu preciso do seu recibo do imposto de renda, principalmente o recibo. O recibo é um número que é oferecido para você, né? Que você utiliza esse número para os bancos mesmo. Tá? Então esse é o recibo do imposto de renda. Ele está aqui, ó, como recibo do imposto de renda. Tá? Então é legal você também pegar ele e imprimir ele. Tá? Vamos voltar aqui na nossa apresentaçãozinha. Olha lá, os rendimentos que eu expliquei para vocês, tal. Aí as opções, né, lá, verifica o menor valor do tipo de dedução, lá embaixo, né, se for pagamento opte pelo menor, se for recebimento opte pelo maior, né, logicamente, né. Então você, lá no imposto, você, olha lá, a declaração, deixa eu voltar aqui para vocês verem, que agora abriu lá. Aqui, né, você vai escolher qual opção que você deseja melhor, né. Você vai escolher a opção e vai clicar em entregar declaração. Tá? Deixa eu voltar na nossa... Então irá aparecer lá no finalzinho depois a sua declaração, né? Depois que você entrega, vai ser a legenda que ela já foi transmitida, se foi completa ou simplificada, né? Já que eu mostro ali no programa. O que devemos guardar? Então, lá, imprima ou guarde, né, em formato digital, o resumo da sua declaração e o recibo da sua declaração também. Guarde em formato digital a declaração completa. Então, na hora que você clicar em imprimir, tem a opção de você baixar. Baixe ela completa, tá? E também o recibo. Não apaga a pasta do programa que foi instalado. Ela vai servir para importar os outros dados. Então, quando você baixa o programa do imposto de renda, ele vai baixar numa pastinha. Não apaga, porque todas as transações que vão estar nessa pastinha. E daí, a hora que você vai fazer no ano que vem, você vai puxar dessas transmitidas aí, tá bom? Bom, e é isso, pessoal. Deixa eu só